Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade à nossa disciplina e vamos falar então nesse momento, como já é de costume, eu gosto de reservar algumas aulas no início do semestre para falar especificamente de pontos básicos da morfologia das aves, tá? Então a gente vai discutir um pouco sobre noções fundamentais de anatomia, fisiologia e imunologia das aves, que eu acredito que é muito importante para vocês terem um embasamento da morfologia, do que é normal, antes da gente começar a falar sobre coisas alteradas, tá? Então a gente vai, claro, vocês devem ter percebido que a gente está mesclando, né? A gente está falando um pouco vamos começar a falar um pouco do que é normal, mas a gente já passou algumas atividades com algumas alterações. Mas a gente vai reservar alguns momentos para falar de alguns sistemas específicos das aves e principalmente das particularidades, como é que elas diferem dos mamíferos que a gente está acostumado, tá? Então, o nosso objetivo aqui vai ser elencar conceitos básicos de anatomia, fisiologia e imunologia das aves, que vão ser essenciais para quem vai trabalhar com clínica médica, anatomia patológica, diagnóstico por imagem, etc. Qualquer das áreas da medicina veterinária que trabalhe com aves, é de fundamental importância que você entenda o básico da morfologia dessas espécies. A gente vai falar inicialmente sobre tegumento, tá? Quem não conhece, isso aqui é um grou coroado, é um ave africano muito bonito e ele tem essas penas modificadas no topo da cabeça, né? Que realmente parece uma coroa. A gente vai falar hoje então sobre tegumento, mas a gente ainda vai falar sobre sistema musculoesquelético, sistema digestório, sistema respiratório, cardiovascular, urinário, reprodutivo e sistema nervoso e órgãos sensoriais, tá? Então a gente vai dar uma pincelada aí sobre todos esses assuntos antes que a gente começar a falar de doenças. Bom, então vamos lá. Quando a gente está falando de tegumento, quando a gente está falando da pele das aves, uma das primeiras coisas que você tem que ter em mente é que a pele das aves ela é muito mais delgada, ela é muito mais fina do que você esperaria ver em um mamífero, tá? Isso é extremamente importante do ponto de vista tanto clínico cirúrgico quanto do ponto de vista necroscópico, né? Então, se eu vou fazer uma cirurgia em uma ave, eu preciso ter a noção de que a camada da epiderme é muito mais fina do que encontraria no mamífero. Da mesma forma, se for fazer uma necrópsia, eu preciso entender que aquela pele ali ela vai se romper com facilidade, então eu preciso ter mais cuidado. Então, aqui só para demonstrar, né, a gente tem aqui a parte da pele e aqui já tecido subcutâneo e musculatura. Microscopicamente, a gente encontra características que comprovam isso que a gente está suspeitando, né? Então, a gente vai ver uma epiderme muito mais fina e uma derme relativamente normal, relativamente comum, né, se comparado a um mamífero, mas a epiderme ela é bem fina em aves, tá? Uma característica muito importante das aves e que permite que elas façam coisas que mamíferos não conseguem é a plumagem, né? Então, tem quatro funções básicas da plumagem que vocês precisam entender. Uma dessas funções é ser uma barreira contra influências físicas, químicas e biológicas. A pele já faz isso, a pele dos mamíferos já faz isso, né? Mas ter uma camada extra que vai proteger a pele desses animais contra influências físicas, químicas e biológicas é uma vantagem evolutiva muito grande, né? Então, a plumagem, essa cobertura que as aves vão ter, vai ser extremamente importante para elas. Todas as aves têm penas, tá? Algumas penas são muito modificadas ao ponto de nem parecerem penas mais, como são as penas dos pinguins. Mas todas as aves elas vão ter penas.
Uma outra função muito importante da plumagem é a termorregulação. Então, as aves elas conseguem usufruir de vantagens das penas em relação a como elas regulam sua temperatura. Então, se está muito quente, as aves conseguem eriçar as penas para ajudar na dissipação de calor. Se está muito frio, elas conseguem retrair as penas para armazenar calor. Né? Então, elas conseguem fazer uma termorregulação bem eficiente a partir das penas. Uma outra função muito importante do ponto de vista evolutivo para as aves é a comunicação através da plumagem, que pode ser tanto pela coloração da plumagem ou pela forma da plumagem. Né? E aí a gente está falando de comunicações intraespecíficas e interespecíficas. Mas provavelmente a mais famosa utilização da plumagem para comunicação vai ser para a corte, né? Para a atração de parceiros. Então vai ser uma função muito importante do ponto de vista evolutivo. E por último, a gente tem provavelmente a função mais famosa que a plumagem permite às aves, que é o voo. A capacidade de voar, ela está ligada diretamente com certos fatores, mas a presença das plumas é evidentemente um dos principais mecanismos que permitem essas aves voarem. Né? A pena ele é um material extremamente durável e extremamente leve. E isso é fenomenal do ponto de vista aerodinâmico. Né? Então, elas conseguem ter essas estruturas super leves, mas que são super duráveis. Então, é algo bem interessante para as aves. Como é que é dividido as penas? Né? Então, as penas, gente, elas vão ter 3 componentes básicos aqui que a gente precisa saber. Um deles é a haque. Então, essa haste central, que vai de uma ponta a outra da pena, é chamada de haque. Tá? Um outro componente é o vexo. O vexo vai ser o conjunto dessas estruturas perpendiculares à haque. Então, quais são essas estruturas? Eu vou ter a haque aqui no meio, e aí eu vou ter várias barbas, tá? Que saem da haque. De cada uma dessas barbas, eu vou ter bárbulas, tá? Então, de cada uma dessas barbas, eu vou ter bárbulas. E ao nome disso tudo aqui, desse conjunto todo, eu vou chamar de vexo. Desculpem minhas habilidades de desenho aqui, mas desenhar com mouse nunca foi fácil. Então, uma outra estrutura importante, outro componente importante que a gente precisa saber das penas, é isso aqui, é o que é chamado de cálamo. O cálamo é a parte que se insere na pele, é a parte da pena que se insere na pele, tá? Então, vamos dar nome aos bois aqui. Então, a gente vai ter a haque, a gente vai ter o vexo, que é composto por barbas e bárbulas, e a gente vai ter o cálamo, tá? Então, são esses os 3 componentes básicos. Claro que tem outros componentes, como as barbas umbilicais, que estão aqui nessa base, nessa divisão entre a haque e o cálamo, mas os principais vão ser esses 3. A haque, que é a haste central, o vexo, que é o conjunto das barbas e bárbulas, e o cálamo, que é a parte da pena que se insere na pele. Beleza? E existem tipos diferentes de penas. Né? Então, a gente viu como é a estrutura da pena, e existem tipos diferentes de penas. Então, aqui a gente trouxe 4 tipos. Nas asas, a gente vai ter penas especializadas para o voo, que são chamadas de rêndiges. Então, as penas que a gente encontra nessa face ventral da asa são chamadas de rêndiges, tá? Rêndiges.
as remiges, elas são primárias e secundárias. Então, as primeiras penas que a gente tem aqui na asa da ave são chamadas de remiges primárias, e o restante, que vai até a ponta aqui, a cabeça aqui do húmero, é chamada de remiges secundárias, tá? O número exato de remiges varia de espécie para espécie, de remiges primários e remiges secundários. Mas o importante aqui é saber que essas penas adaptadas para o voo que a gente vai ter na asa são chamadas de remiges. Por cima aqui da asa e por todo o corpo da ave, a gente vai ter chamadas penas coberteiras. Tá? Então, as penas coberteiras, elas vão estar por toda a ave e vai ter funções principalmente de termorregulação e proteção dessa ave. Por outro, nosso último tipo aqui de pena é a chamada retriz. A retriz são as penas que ficam na cauda, tá? Então, as penas que se inserem na cauda são chamadas de retrizes, tá? Então, vamos lá. A gente tem as remiges, a gente tem as coberteiras e as retrizes. Tanto as remiges como as retrizes, elas têm papel importante no voo. Só que as remiges, elas são as penas principais do voo, porque eles estão nas asas, e as retrizes, elas ficam na cauda e atuam principalmente como um leme, né, direcionando a ave para onde ela cair. Beleza? Então, vão ser os principais. Tem outros tipos de penas também, como algumas penas especializadas na impermeabilização da ave, que são chamadas plúmulas de pó. Essas penas, elas são penas bem fininhas, que elas impermeabilizam a plumagem das aves. Tranquilo? Vamos para frente. Então, aqui só para ilustrar, a gente vai ter as remiges, tá? Então, remiges primárias aqui e remiges secundárias aqui. Essas são as penas adaptadas para o voo que vão ficar nas asas das aves. E aqui a gente tem as coberteiras, tá? Então, essas penas por cima aqui da ave e aqui também na asa são chamadas de coberteiras. Existe um pequeno conjunto de penas que ficam formando como uma pequena asa, que é o chamado de álula, tá? Então, a álula são as penas que saem do polegar da ave. Então, aqui a gente vai ter o primeiro dígito e aqui a gente vai ter um pequeno conjunto de penas, às vezes apenas uma pena, que é o chamado de álula ou asa bastarda, porque ela parece uma pequena asinha ali no polegar, tá? E ela vai funcionar como se fosse um aerofólio, tá? Então, vai ter uma função importante, principalmente no pouso, controlando o pouso dessas aves, chamada álula. E, então, a gente tem penas modificadas, né? A gente já comentou um pouco sobre isso, então a gente vai ver alguns exemplos. Para quem já conhece alguém que criou peru, talvez vocês já tenham visto essa estrutura aqui no peito do peru macho, que é chamado de escova, ou alguns lugares chamam de vassoura, que é um conjunto de penas muito rígidas que parecem parecem pelo, né? Até em alguns lugares é chamado de barba. Mas é um conjunto de penas, tá? Essa estrutura mais encontrada em pelos machos. Existem alguns estudos que mostram que algumas fêmeas podem ter também, mas é principalmente encontrado em perus machos, tá? E tem uma função de display sexual, para atrair as fêmeas. Então, aqui mais uma vez, a escova, vassoura ou barba, dependendo do lugar que você está, que é uma estrutura, são penas modificadas e
presentes nos perus machos, principalmente para corte, para o display sexual. Existe um outro tipo de pena muito interessante, que são as chamadas penas iridescentes. Tá? São penas especializadas que conseguem causar uma grande refração de luz. Então, essas penas especializadas, elas têm essa capacidade que, dependendo do ângulo que você está olhando, essas penas elas vão mudar de cor. Tá? E o interessante disso é que essas penas elas não têm essa coloração, né? Isso tudo aqui é por refração de luz, tá, gente? Então, o que acontece? As aves elas vão ter camadas diferenciadas de queratina na pele e essas camadas elas estão interpostas. Então, conforme a luz do sol bate nessas penas especializadas, comprimentos de ondas diferentes vão ser refletidos por essas camadas de queratina. Então, quando esses raios são refletidos, dependendo do ângulo que você vai ver, você vai enxergar uma cor diferente, porque é a cor que está sendo refletida por essas camadas de queratina. Tá? Isso aqui a gente vai chamar de penas iridescentes. Vou escrever aqui. Uma característica bem comum, principalmente encontrada nos beija-flores, nos pavões e algumas aves que têm essas características. Tá? Então, a principal característica que produz essa refração de luz são essas camadas de queratinas interpostas que vão estar refletindo comprimentos de ondas diferentes para lados diferentes. Então, dependendo do lugar que você olha, você vai estar recebendo um comprimento de onda diferente e aí enxergando uma cor diferente. Uma outra questão bem interessante aqui, ainda falando de coloração de penas, é que você já deve ter visto algumas aves que têm a plumagem azul. Mas, na verdade, o pigmento azul ele é muito raro na natureza. E as aves, elas não têm pigmento azul nas penas. Tá? Então, apesar de a gente enxergar algumas aves azuis, né, a plumagem azul, elas não têm pigmento azul na pena. Então, como é que elas acabam... como é que a gente enxerga o azul? Se você pega uma pena dessa, por exemplo, você pega uma pena de um azulão ou de uma arara azul e você coloca um foco de luz atrás dessa pena e você olha, ela não vai continuar azul, ela vai ficar provavelmente marrom, tá? Então, o que acontece? Algumas aves elas têm bolsas de ar entre as camadas de queratina na plumagem, e essas bolhas de ar elas acabam refletindo exatamente o comprimento de onda da cor azul. Então, cada comprimento de onda, então se eu tenho um comprimento de onda de 200 nanômetros ou um comprimento de onda de 400 nanômetros, eu vou ter cores diferentes sendo produzidas por esse comprimento de onda. E essas bolsas de ar elas refletem exatamente o tamanho do comprimento de onda azul. E é por isso que a gente enxerga o azul. Mas não existe pigmento azul naquela pena. Está dando para vocês acompanharem? O que existe é só a refração de comprimento de onda da cor azul, do tamanho da cor azul, que é causado por essas bolsas de ar, por essas bolhas que ficam entre as camadas de queratina. Próxima vez que vocês encontrarem alguma ave e ela tem uma coloração azul na plumagem, coloca uma lanterna, pode ser uma lanterna do celular, atrás da pena e vê se ela vai continuar azul ou não. Provavelmente não vai, tá? Então isso, na verdade, é um outro nicho, né, de pesquisa, mas para quem tem interesse, eu recomendo esse artigo, né, que fala sobre como aves tropicais usam física quântica, que explica direitinho como é essa questão de refração, de
de comprimento de onda e tal, é bem legal. E não é só as aves que fazem isso, né? Tem outros animais e os que eu acho mais incríveis são os camaleões, né? Que conseguem modificar a coloração da pele, mas isso se deve basicamente a células específicas chamadas de iridoforos e cromatoforos, tá? Conforme essas células elas se excitam e relaxam, elas emitem comprimentos de onda diferentes. Bom, então a gente ainda continuando falando aqui de penas, vocês provavelmente já devem ter visto que tem aves que têm áreas que são cobertas por penas e tem aves que têm algumas áreas desprovidas de penas, né? Então vocês já devem ter visto algum urubu que não tinha penas na face. É importante, do ponto de vista médico, você entender que existem terminações próprias para isso, para áreas que têm penas e áreas que não têm penas. As áreas que têm penas, a gente vai chamar de áreas de pterila, tá? São áreas cobertas por penas. As áreas desprovidas de pena, como a cabeça desse urubu aqui, a gente vai estar chamando de apterila, certo? Então a gente vai ter as áreas de pterila e as áreas de apterila. Uma coisa importante aqui, se a gente chega chega um paciente aviário para a gente e ele está com penas faltando na região do ventre. Como é que ele descreve essa região? A gente não vai chamar de alopecia, não é isso? Porque a alopecia indica a falta de pelos. Então, como é que a gente vai chamar a falta de penas? A gente vai chamar isso de apteria, tá? A gente vai chamar isso de apteria, vai ser a falta de penas em determinada região. Eu já vi algumas pessoas se referindo a isso como alopteria, mas isso não é correto, tá? Porque a palavra alopecia, ela deriva da palavra alopex, que quer dizer raposa, né? Como eles trocam de pelagem, provavelmente foi essa a origem da palavra para indicar que faltava pelos na região. Então, o termo alo não quer dizer falta, tá? A gente tem o nome alopecia porque ela provém da palavra alopex, tá? Então, o prefixo aqui para dizer ausência seria a, né? Então, o prefixo, a palavra para indicar uma área com penas seria uma área de pterila, e para indicar que tem um processo com falta de penas, a gente vai estar chamando disso de apteria, tá bom? Não é alopteria, é apteria. Algumas aves, durante o período de incubação de ovos, elas conseguem induzir a perda de penas, principalmente dessa região ventral da ave, tá? Que é o chamado de placa de incubação. Então, por que elas fazem isso? Elas soltam as penas praticamente dessa região para ter contato direto entre a pele e os ovos e aumentar assim a temperatura para a incubação desses ovos, tá? Então, isso é algo importante também do ponto de vista clínico. Se você recebe uma ave selvagem e ela está com essas penas faltando nessa região, talvez não seja um processo patológico, talvez seja um indicativo que essa ave estava no ninho e chocando ovos, tá? Então, o nome dessa perda ordenada de penas nessa região ventral nós chamamos de placa de incubação, que tem uma função fisiológica para induzir a incubação desses ovos. Beleza, gente. Então vamos falar um pouquinho sobre apêndices ornamentais. As aves têm uma variedade muito grande de apêndices ornamentais, mas se a gente pega como exemplo as aves domésticas, né, as aves de produção, a gente vai ter alguns apêndices mais frequentemente vistos, né, como se a crista, vai ficar aqui em cima, a barbela, aqui embaixo, e a gente vai ter uma outra estrutura chamada de lobo auricular, tá? São essas estruturas aqui. As aves têm ouvido? Tem sim, tá?
Claro que tem. Então, só que o ouvido de algumas aves, ele fica coberto, como nos galináceos, por esse lóbulo auricular. Então, um segmento de pele com bastante colágeno que cobre o ouvido. Em algumas outras aves, não, a gente não tem o lóbulo auricular, o ouvido ele fica exposto, só coberto por penas, mas todas as aves vão ter um ouvido, tá bom? Um outro apêndice importante aqui das aves de produção é o que é chamado de monco, tá? Então, talvez vocês já tenham visto no peru, ele tem essa estrutura carnosa em cima aqui do bico, que é chamado de monco. Aqui embaixo está a barbela, tá? O monco é uma estrutura erétil e retrátil, tá? Também associada com os displays sexuais. Então, o peru ele consegue estender e retrair essa estrutura. Ele tem uma estrutura bem semelhante a um corpo cavernoso que se enche de sangue, né, todo repleto de sinusoides, então ele consegue tornar essa estrutura erétil e também retraí-la, tá? E é associada com display sexual. Então aqui de novo só para vocês entenderem como é que fica um peru adulto, um macho dominante, como é que pode ficar um monco, né? Fica bem grande mesmo, consegue tornar isso erétil de forma bem proeminente. Aves aquáticas, como os patos, eles vão ter o que a gente chama de papila cutânea, tá? Então, os patos eles vão ter essas estruturas aqui chamadas de papila cutânea, que vai variar de espécie para espécie, e mais frequentemente encontrada nos machos, que em alguns casos pode formar essa máscara cutânea aqui. Mas nós chamamos isso de papila cutânea, tá? Uma outra estrutura interessante aqui das aves, principalmente para aves aquáticas ou que tem alguma parte do seu ciclo relacionado à água, são as membranas interdigitais. Então a gente vai ter algumas aves que têm membranas interdigitais bem diminutas, né, como no caso dessa águia aqui. A gente vai ter aves que têm membranas interdigitais só nos dígitos da frente. Vai ter aves que têm membranas digitais em todos os 4 dígitos. A gente vai ter aves como o galerão comum que tem membranas digitais para cada... Na verdade, eles têm pares de membranas digitais para cada falange, né? Então, eles meio que se abrem em cada falange, tá? Mas eles servem basicamente para locomoção em ambientes alagados, tá? Ajudam na locomoção em ambientes alagados ou também para o nado, tá? Algumas aves, elas acabam nadando e essas membranas interdigitais, elas funcionam como propulsores para o nado. Isso aqui é uma ave bem bonita, né? Que é chamada de patola dos pés azuis. Então percebam que eles têm essa tonalidade de azul bem interessante nas patas. E eles têm um complexo ritual de corte, né? Então o macho ele fica exibindo as suas patas para a fêmea, tá? Então isso aqui é um macho, isso aqui é uma fêmea. E faz essa dança praticamente, demonstrando as patas, se exibindo todo. E também ele pega alguns objetos para oferecer à ave, para mostrar para a fêmea que ele está habilitado para formar um ninho, né? Então ele vai lá, escolhe um gravetinho e vai mostrar para a fêmea que ele consegue pegar os gravetinhos. Só que às vezes a fêmea é bem difícil, começa aí, não está nem um pouco interessada nessa patola de pés azuis. A distribuição dos dígitos varia também entre as aves, tá? Então a gente vai ter algumas aves que elas têm 3 dígitos para frente e 1 dígito para trás. A essas aves a gente vai chamar de aves anisodáctilas, tá? Que é o caso das nossas galinhas.
Eles têm 3 dígitos para frente e 1 dígito para trás. Um outro tipo de distribuição são as aves zigodáctilas, onde o mais comum aqui, exemplo disso, seriam os papagaios de araras. Tá? Eles têm 2 dedos para frente e 2 dedos para trás. E essa disposição de dedos ajuda muito na destreza dessas aves, né? Que elas conseguem pegar as coisas de uma forma muito mais eficiente. E principalmente para papagaios, talvez eles já tenham visto, eles agarrados com uma semente, né? E eles têm total apoio por ter essa disposição de 2 dedos para frente e 2 dedos para trás. Então, a essa disposição de dedos a gente vai chamar de zigodáctilo, aqui como nessa arara. A gente vai ter os heterodáctilos também, que basicamente é bem parecido com o zigodáctilo, só que os dedos que formam isso são diferentes dos zigodáctilos. Então, nos zigodáctilos a gente vai ter primeiro e terceiro dedos para frente, nos heterodáctilos vai ser primeiro e quarto dedos para frente. Tá? Eu vou mandar uma tabelinha para vocês com essa disposição, caso alguém tenha interesse em se aprofundar. Mas basicamente também são 2 dedos para frente, 2 para trás, só que os dígitos específicos aqui não vão mudar quanto à sua disposição. E aqui estão os sacuruás, né, os trógonos, que têm essa disposição também. A gente vai ter os pamprodáctilos, que são a disposição que vai estar presente aí principalmente nos andoriões, e eles conseguem colocar os 4 dedos para frente, né? Então eles conseguem se agarrar a paredões rochosos com os 4 dedos, né? Uma posição também bem interessante. Então aqui a gente consegue ver eles com os 4 dígitos para frente, bem agarrados aos paredões de rocha. A gente vai ter os sindáctilos, que são aves que têm o fusionamento de alguns dedos. Então aqui, se a gente vê um martim pescador, por exemplo, a gente vai ver que ele tem 2 dedos que são fusionados. Em algumas aves, essa fusão é bem grande, ocorrendo até nessa extremidade distal aqui dos dedos. Então aqui o martim pescador, a gente vê que eles têm esses dedinhos fusionados. Tá, então aqui está a tabelinha. Então, nos amisodáctilos são 3 dedos para frente e 1 para trás. Os zigodáctilos são 2 dedos para frente e 2 para trás, assim como os heterodáctilos, só que nos zigodáctilos o primeiro e quarto são para trás, os heterodáctilos é o primeiro e segundo, que são para trás. Tá? Pamprodáctilo são os 4 dedos para frente e sindáctilos são dedos que apresentam fusão. Beleza, gente? Isso aqui só em relação à distribuição de dígitos. Algumas aves elas vão ter uma estrutura óssea aqui chamada de esporão, que a gente vê facilmente nos galos, né? Mas esses esporões, eles não são um dígito, tá, gente? Então isso tem que ter muito cuidado. Os esporões eles não vão ser um dígito. Eles vão ser uma estrutura óssea que vai estar ali presente no membro, mas eles não são dígitos. Existem algumas aves, né, como essa ave aqui, que ela tem esporões nas asas. Não é tão comum, da gente ver isso em aves, mas algumas delas vão apresentar isso, principalmente as aves como esse taxã, tá? Essa é uma ave chamada de taxã. E se vocês perceberem, ela tem esses esporões aqui nas asas, que ele usa para defesa, ele usa para se defender, e que é uma estrutura bem afiada, tá? Então, de novo aqui, esses esporões. Mas mais comumente a gente vai ver aves que têm esses esporões nas patas, nos membros pélvicos, tá? Uma outra característica importante, gente, é entender algumas relações sobre o bico, tá?
O bico, ele tem a estrutura óssea, né? Então maxila e mandíbula, mas ele também tem uma cobertura de queratina. Essa cobertura de queratina ela é dividida na cobertura superior e inferior, e juntas elas formam o que a gente chama de ranfoteca. Tá? Então, quando a gente se referir à ranfoteca, a gente está se referindo a toda essa cobertura de queratina no bico. Se a gente está se referindo só à parte superior, a gente vai chamar isso de rinoteca. Tá? Então, a cobertura de queratina que envolve a maxila é chamada de rinoteca. A parte inferior que recobre a mandíbula é chamada de gnatoteca. Tá bom? Então, para lembrar, facinho. Rinoteca lembra de nariz, então o nariz está em cima. Então, rinoteca sempre em cima. Embaixo a gnatoteca. Gnato sempre lembra de mandíbula, né? Então, se você lembra de mandíbula, então lembra que está embaixo, que é a gnatoteca. Os dois juntos, chamado de ranfoteca. E algumas aves têm a ranfoteca bem exuberante, como esse tucano aqui. Né? Os tucanos são bem conhecidos pela sua ranfoteca bem bonita. As aves, ao nascer, quando elas estão eclodindo, quando elas estão saindo do ovo, elas têm uma pequena cobertura de queratina na ponta do bico. Esse bico ainda não está ossificado, ele ainda é cartilagem, mas ele já tem essa estrutura de queratina na ponta para auxiliar a ave a sair do ovo. Tá? Então, essa estrutura de queratina ela auxilia a ave a quebrar o ovo e assim facilitando a eclosão. A gente consegue ver facilmente isso em pintinhos ou em filhotes de outras aves, inclusive de papagaios. Ainda falando de bico, a gente tem uma estrutura interessante chamada de cera. A cera é esse tegumento que vai estar acima do bico e que pode ou não estar envolvendo a narina, tá? Então, a cera ela pode ter cores diferentes e ela vai estar aqui acima do bico, geralmente envolvendo a narina, mas em algumas espécies não tem a narina aí na cera. A cera, ela, em algumas espécies, ela tem uma função bem interessante, né? Por exemplo, nos periquitos australianos, a coloração da cera ela vai indicar quem é macho e quem é fêmea, né? A cera azul está presente nos machos, a cera alaranjada, avermelhada está presente nas fêmeas. Os carcarás eles têm uma particularidade bem interessante em relação à cera, que elas vão indicar dominância e submissão. Tá? Então, quando o carcará está em estado de dominância, geralmente ele fica com a cera amarelada. Quando eles estão estressados, em situação de submissão, eles ficam com a cera avermelhada ou alaranjada. Algumas aves aqui também, a cera também pode indicar se a ave ela é imatura ou não. Né? Então, aqui no falcão peregrino, a gente vai ter uma cera amarelada de cano animal adulto e aqui uma cera meio azulada, meio acinzentada de cano animal imaturo. Uma outra estrutura única das aves é chamada de glândula uropigial. Essa glândula uropigial ela fica na parte de trás da ave, um pouco cranial às retrizes. Lembra lá que a gente falou das penas da cauda? Então, as penas da cauda estão aqui. E aqui cranial a gente tem a glândula uropigial. Essa glândula ela é responsável por secretar um óleo que a ave usa para se impermeabilizar. Talvez vocês já tenham visto algumas aves que vão lá atrás, elas parecem estar beliscando ali a base da cauda e aí voltam espalhando alguma coisa nas penas. O que ela está fazendo é espremendo a glândula uropigial para obter esse óleo e passar nas penas para impermeabilizá-las. Tá? Isso aqui é uma estrutura normal, então não deve ser confundida com tumor, nada do tipo. E ela
é muito importante para a impermeabilização, como a gente comentou, mas algumas aves não têm a glândula uropigial, né? Então, a gente tem como exemplo alguns pistacídeos. Tem pistacídeos que têm, né, como as grandes araras, elas têm glândulas uropigiais. Já os papagaios do gênero Amazona, né, como o papagaio verdadeiro, eles não têm glândulas uropigiais, tá? Histologicamente, a gente vai ver que ela é distribuída nesses lobos, tá? Que produzem essa secreção e que são eliminados pelo ducto. Então, aqui a gente vai ter esses lobos e aqui o ducto que vai conduzir. No final do ducto, a gente vai ter um círculo de penas chamado de círculos uropigiais, tá? Que é um pequeno círculozinho de penas envolvendo o ducto e que facilita você para achar a glândula uropigial, às vezes. Você consegue ver essas penas bem pequenininhas e você sabe que você está apontando para a glândula uropigial. Então, aqui no papagaio verdadeiro, a gente não vê a glândula, tá? Aquela região ali que era para ter a glândula, não tem nada. Então, essas aves elas vão usar outros métodos para impermeabilização, como as plúmulas de pó, que são penas modificadas que vão estar ajudando também na impermeabilização. E aqui uma arara azul com a glândula uropigial aqui. Aqui a gente tem um ducto e aqui os círculos uropigiais que eu tinha falado, né? Então a gente tem essas penas adaptadas aqui que circundam o ducto e que nos ajudam a identificar essa estrutura. Beleza, gente? Então, o documento foi isso e a gente volta depois com o sistema músculo-esquelético. Grande abraço, até mais.